Estamos começando mais um planejamento de trabalho e nessa sexta-feira nós temos como principal destaque o líder da Alemanha, o Bayer Leverkusen, que nesse momento tem 8 pontos de vantagem do vice-líder Bayern de Munique. Quem diria, né? O Bayern tomou um cacete da última vez que enfrentou o Leverkusen e a sequência invicta do time do Xabi Alonso chega a 36 partidas. Se eu não me engano, o Leverkusen já superou a marca do Bayern de Munique do Hans Flick, aquele que conquistou praticamente tudo, né? 36 jogos invictos. Se eu não me engano, a última derrota do Leverkusen em jogos oficiais foi para o Bochum em maio de 2023. Então, daqui a pouco, né? Pode ser que ele fique aí quase um ano sem derrota. Vai enfrentar um adversário que não está brigando por nada em relação à classificação europeia, pelo contrário, o mais essa temporada está numa draga danada. É bem provável que a gente consiga ver o mais na segunda divisão no ano que vem. Então, tudo conspira para termos um jogo tranquilo. Mas a gente sabe que não é assim que funciona o futebol, então a gente vai caçar algumas informações para ver como que o mais vai desatar esse nó de enfrentar essa excelente equipe do Leverkusen. Temos também confronto dos líderes na segunda divisão da Alemanha. São Paulo com 45 pontos, o Holstein-Kiel com 42. Me parece, se nada der muito errado daqui para frente, que vão ser essas duas equipes aqui que vão brigar pelo acesso, né? O Hamburgo e o Hannover cresceram. O Hamburgo até agora não caiu, que é uma crítica que geralmente a gente faz no Hamburgo, principalmente no segundo turno. Mas esses dois aqui, principalmente o São Paulo, nessa constância, é improvável que brigue por uma vaga de acesso. Eu não sei o título, mas por uma vaga de acesso talvez. Temos ainda Wiesbaden e Paderborn na segunda divisão da Alemanha. Tem Bolonha e Verona. O Verona vem de empate contra a Juventus, complicando a vida da Juve. E o Bolonha vem de vitória para cima da Lazio, de virada. Zaga da Lazio, uma mãe no gol de empate. Depois o gol do Bolonha, que foi um golaço do destaque da equipe, que a gente vai falar desse jogador. Além disso, tem confronto importante também na Championship. Líder e vice-líder, Leeds e Leicester. Leicester e Leeds, na verdade, né? O líder Leicester contra o segundo colocado Leeds. E ainda tem jogo na Espanha, na França e alguns outros jogos extras pra gente comentar. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Antes da gente começar, vou pedir o teu like no vídeo, que ajuda bastante para a gente chegar a novas pessoas aqui no YouTube. Lembrando que nesse ano de 2024, o canal está passando por uma reforma, né? Eu estou voltando com os conteúdos mais densos. Já tenho o segundo vídeo gravado sobre bingos e bilhetes. Para quem é membro do canal já tem acesso. Na segunda-feira esse vídeo vai ao ar, um vídeo polêmico. E eu conto com a sua ajuda na divulgação dele, né? Para que ele não seja, vamos dizer assim, boicotado. Porque a verdade dói a maioria das vezes, né? Principalmente numa área que tem sido tão poluída como é a nossa, né? Então, para você que é membro do canal, já tem acesso a esse vídeo, mas na segunda-feira a gente já tá com ele no ar para todo mundo. Então fica o convite para você se inscrever e, obviamente, mandar para algum amigo seu que não é inscrito, que gosta de trade de apostas, pra gente continuar crescendo por aqui. Pô, não acreditava não, mas eu acho que esse canal tem tudo para bater 300 mil inscritos até o meio do ano. Cara, é muita gente. É muita gente. Fico muito grato pela companhia de vocês diariamente por aqui. A gente tá num recorde também, assim como o Xabi Alonso, que a gente vai falar já já. Estamos invictos aqui numa sequência, hein? Ano passado inteiro a gente teve o BDM e esse ano já vamos aí pro dia 23 de fevereiro e não para. Então, um brinde a nós. Vamos falar primeiro de segunda divisão da Alemanha, Holstein-Kiel e São Paulo. Para quem me conhece um pouco mais a fundo, sabe que a segunda divisão da Alemanha é a minha paixão de infância no trade, né? Começou ruim, com briguinhas, com problemas, e depois a gente foi se acertando e aí virou aquele amor danado, né? Eu tenho uma admiração muito grande por essa competição, porque além de me fornecer lucro, ela também me ajudou muito no meu desenvolvimento de trabalho em gols, e eu gosto muito de trabalhar a recuperação de resultado por ali. Temos o confronto do São Paulo, que é um dos times de torcida mais legal de se assistir na Alemanha. Se você não conhece ainda a história do São Paulo, eu aconselho você pesquisar um pouco mais a fundo no YouTube como que funciona, o jeito que o clube trata a torcida, que a torcida trata o clube, como que foi fundado, o jeito de, enfim, de manejar a parte administrativa do clube é muito legal. São Paulo é o maior rival do Hamburgo, é um bairro na cidade de Hamburgo.
e é um time muito bacana, um estilo para quem gosta de rock, é um time de estilo roqueiro. Ele entra no campo com aquela música do AC/DC, o Hells Bells, acho que é assim, né? Hells Bells. E é muito legal de acompanhar o São Paulo. E o Holstein Kiel é outra equipe também que tem história e tradição na segunda divisão, de vez em quando volta para a terceira, de vez em quando sobe, mas é um time muito bom de se trabalhar mercado de gols, tanto é que tem mais gols marcados que o próprio líder. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o São Paulo venceu as últimas 3 partidas seguidas e tivemos o over 2,5 nas últimas 5 de 7 partidas. O mercado estipula aqui uma cotação parelha. Os últimos jogos do Kiel tivemos 3 jogos sem derrota, 2 vitórias seguidas, e o São Paulo vem de 2 derrotas nos últimos 4 jogos, mas se a gente puxar a capivara do São Paulo, né, a ficha criminal aqui do São Paulo, é um time que vem batendo em muita gente. São Paulo vem conseguindo manter a sequência boa em casa e fora de casa, e é o segundo melhor visitante da competição. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber que em relação à iniciativa, as duas equipes têm praticamente o mesmo número, não tem tanto destaque assim. O Kiel é um pouco mais agressivo em relação a gols marcados dentro de casa, uma média próxima de 2 gols por jogo, mas o time do São Paulo sofre menos gols, né? A equipe do Kiel sofre quase a mesma quantidade de gols que marca. Isso é um problema. Se o Kiel tem um objetivo de continuar aqui brigando, não só pela liderança, mas por uma classificação para a primeira divisão, essa quantidade de gols sofridos precisa ser organizada, precisa ser ajustada, porque no final do campeonato isso vai ser, obviamente, cobrado. O primeiro tempo do São Paulo e do Kiel é muito próximo. O número de vitórias, derrotas, gols marcados é muito próximo. O time do Kiel sofre um pouco mais. No segundo tempo, o São Paulo sofre uma queda de desempenho. Chega a 40% de derrota, reduz o número de vitórias e tem mais gols sofridos que marcados. Porém, o Kiel continua sofrendo muito gol, dobra o número de gols sofridos e aumenta o número de derrotas. Então dá para perceber que no segundo tempo não dá para confiar em ninguém. No primeiro tempo a gente tem a defesa do São Paulo que é confiável, no segundo tempo as duas defesas são problemáticas. O time do Kiel sofre muito gol de fora da área e o time do São Paulo marca bastante nesse fundamento, e a gente tem as duas equipes marcando relativamente de maneira normal de cabeça, não é tanto, e o time do Kiel sofre um pouco mais nesse fundamento. Nos momentos dos gols, para quem gosta de trabalhar o mercado de gols, principalmente nos últimos minutos de jogo, o time do São Paulo sofreu 70% dos seus gols fora de casa depois do minuto 70. É um dado alarmante. E o time do Kiel sofreu 61% dos seus gols depois do minuto 60. Então o segundo tempo parece talvez o melhor caminho para a gente trabalhar aqui o mercado de gols. Como a gente teve o over 2,5 nas últimas 5 de 7, se a gente tiver uma cotação um pouquinho mais alta aqui e um jogo bem aberto, pode ser interessante. Porém, jogos do São Paulo são sempre jogos de xadrez. É uma equipe que tem uma defesa mais sólida no primeiro tempo e tende a abrir quando está atrás do placar. Então, se você puder esperar o primeiro gol da partida, vai ser mais interessante trabalhar esse 2,5. É o melhor cenário, tá? Porque eu já vi vários jogos do São Paulo se arrastando 0-0 até o final, porque o time tem como pretexto ter uma boa defesa e aí acaba se protegendo ao invés de se lançar. Quando ele está atrás do placar ou quando ele está na frente e tem espaço para contra-atacar, já é mais fácil. Mas quando está 0-0, não é uma equipe que se expõe tanto. Então não usa tanto do contra-ataque, também não cede tanto espaço. Então o melhor cenário para trabalhar jogos do São Paulo é quando o jogo já está desempatado, tá bom? Eu gosto muito desse 2,5. O ambas marcam também é cabível por aqui. O São Paulo nos últimos jogos que ele fez fora de casa, ele marcou 2 contra o Düsseldorf, 1 contra o Osnabrück, 4 contra o Homburg na DFB Pokal e não marcou contra o Magdeburg no último jogo. Mas esse ambas marcam pode ser interessante, porque o Kiel em casa sofreu 2 do Braunschweig, 2 do Wiesbaden e 2 do Hamburgo. É cabível sim esse ambas marcas. Se tiver com uma cotação mais alta, pode ser interessante. Em relação ao mercado de resultados, não entre nessa, tá? Segunda divisão da Alemanha, é muito difícil a gente prever vencedor de confronto e qualquer favorito abaixo de 1,70 é sempre contestável. Às 16h30 temos o líder da Alemanha, o Bayer Leverkusen, enfrentando o Mainz. Cotação bem esmagada de 1,20. Para você que é um punter, eu acho que não é um jogo tão interessante assim para você. Pelo menos tem tudo para não ser, a não ser que você encontre algum valor em algum handicap asiático um pouco mais exótico, tá? Mas a gente vai tratar também aqui da possibilidade de trabalhar no trade, no exchange, o time do Leverkusen, que costuma oferecer poucas oportunidades para o adversário, que costuma ter um controle de jogo muito grande. No início, quando começou a surgir essa soberania do Leverkusen, eu fiquei com um pouco de pé atrás, porque eu acompanho o Leverkusen há tempos e é difícil ver isso, mas o Xabi Alonso realmente tem um estilo de treinar
completamente diferente. Não é à toa que é provável que a gente veja o Xabi Alonso saindo do Leverkusen muito em breve, talvez para um Bayern de Munique, talvez para um Liverpool, não sei, talvez para uma seleção, é muito provável, ou talvez até para um Real Madrid, né? É muito provável que a gente veja o Xabi Alonso alçando voos mais altos depois desse provável título com o Leverkusen. Não sei se vai se concretizar, né? O Mainz está numa situação muito ruim, como a gente comentou. Nos últimos jogos, o Mainz teve apenas uma vitória em 10 jogos, vem de uma vitória, mas aqui eu não acredito que se concretize como um momento de recuperação. Quando visitou o Stuttgart, perdeu por 3-1, quando visitou o Frankfurt, perdeu por 1-0, conseguiu um empate com a equipe do Dortmund, resultado ruim para o Dortmund aqui, e além disso teve derrotas para o Freiburg, para o Heidenheim, para o Werder Bremen, enfim, todas as equipes aqui que estão abaixo do Leverkusen na tabela. O Leverkusen não perde há 36 partidas, e a gente tem uma última informação que pode ser relevante, obviamente, é que além da invencibilidade, o Leverkusen pega uma equipe que ainda não conseguiu vencer fora de casa, né? Talvez algum supersticioso fale, esse deve ser o jogo que o Leverkusen vai perder porque a equipe do Mainz não venceu nenhum jogo e futebol é comprado, é máfia das apostas, piriri, pororó. Gente, futebol, a gente não consegue prever nada. É muito difícil, principalmente no curto prazo, né? Quando a gente fala de longuíssimo prazo, aí você consegue ter padrão para muita coisa. Mas esse tipo de jogo aqui, um jogo isolado, Leverkusen e Mainz, é óbvio que o futebol, o jogo é jogado, lambaria é pescada, e a gente pode ter aqui o Mainz surpreendendo o Leverkusen, mas tudo caminha para uma possível vitória, até com uma determinada facilidade do Leverkusen, né? Mas vamos olhar em números, como é que vem a situação das duas equipes. Olha ali, pelas cores a gente bate o olho e não tem muito o que inventar, né? O Leverkusen tem mais vitórias, tem uma iniciativa em relação a ser o primeiro a marcar muito grande. O Mainz saiu na frente em apenas 18% do jogo. O time do Leverkusen marcou 32 gols em casa, o Mainz marcou 9. O Leverkusen sofreu 6 gols em casa, o Mainz sofreu 20. O primeiro tempo do Leverkusen é de almanaque, muitos gols marcados, poucos gols sofridos, muitas vitórias, poucas derrotas. O Mainz chega a quase 50% de derrota no primeiro tempo. No segundo tempo reduz um pouco o número de derrotas, mas continua tomando muito gol. E o Leverkusen continua tendo tanto um primeiro quanto um segundo tempo excelente. Inclusive reduz para 0 as derrotas, sobe para 19 o número de gols marcados. É muito forte. Aonde o Leverkusen tem tido um pouco de problema é na defesa de bola aérea, mas o Mainz tem ainda mais problema, né? Mas isso aqui sim é uma coisa pra gente colocar as barbas de molho. O Leverkusen tem sofrido, não são tantos, gols de cabeça, e o Mainz costuma marcar nesse fundamento. Então escanteios e bola parada pro Mainz podem sim ser um fator de perigo pro líder aqui. Porém o Leverkusen também marca de cabeça e o Mainz sofre muito. Então, como é provável que o Leverkusen tenha mais domínio, mais ações ofensivas, quem deve sofrer mais nesse fundamento aqui tende a ser a equipe do Mainz. O time do Leverkusen é bem distribuído em relação a gols marcados e sofridos. O Mainz tem uma, vamos dizer assim, uma quantidade de gols sofridos no final maior. Então, isso aqui só vai ativar de fato pra gente se o Leverkusen estiver na frente do placar. Porque aí, num fator de desespero, com o Mainz perdendo o jogo, ele pode se jogar, se lançar e o Leverkusen ter chance para ampliar o marcador. Se você é um trader por aqui, provavelmente é você que vai ter chance para trabalhar esse jogo, né? Como é que funciona o mercado do trade? Lá vem o Theo explicar de novo isso daqui, gente. Eu sei que é o básico, mas muita gente não sabe, ninguém nasce sabendo. Então, talvez eu falando aqui todo dia, eu crio um interesse em você, a curiosidade em você de aprender mais. Eu não sei se vocês perceberam, mas o trade tá morrendo. Pouca gente fala de trade. O boom das apostas é o quê? É bingo, é múltipla, igual eu vou falar nesse vídeo agora que eu fiz. É casa de aposta, as exchanges, a Betfair. São poucas pessoas que de fato se interessam pelo trade, como era antigamente. Antigamente era um boom danado, hoje em dia não. Hoje em dia o que vende é bilhetinho, é duplinha, triplinha, bilhetola, não sei como é que é os termos que o pessoal usa, né? Mas é isso aí que é o retrato das apostas hoje no Brasil, não é trade. Então talvez falando isso pra você, você consiga criar um interesse e vá aprender um curso gratuito aqui embaixo. Eu não tô te oferecendo uma parada paga, não tô querendo convencer você a comprar uma parada paga, eu tô te falando que é de graça, mas pra você fazer, você tem que ter algum interesse. Então, quando eu falo pra você que uma cotação de 1,20 pro trader não é assustadora, que você consegue trabalhar uma estabilização do preço durante às vezes 45 minutos, dependendo do tamanho da pressão e da superioridade exercida por esse favorito, sem perder às vezes um centavo, te causa um interesse. Você fala, pô, como?
peso do dinheiro. A mesma coisa que você vê numa casa de aposta, da cotação parada, um trader também vê. Só que ele vai entender provavelmente ali quando que essa cotação vai começar a se movimentar, para ele poder sair fora. Mas muito dessa movimentação está ligada ao que acontece no jogo. E você tem no trade um controle muito maior para entrar e sair do mercado. Na casa de aposta, como o cash out da casa de aposta, o mecanismo do cash out deles é totalmente feito para você perder dinheiro, e é por isso que a maioria que entra numa aposta, numa casa de aposta, não faz cash out. No trade, não. Você tem a condição de oferecer o preço que você quer sair. É muito mais seguro, mais justo, não é? Então o cash out não é roubado. Você pode entrar e sair de uma maneira muito mais simples, propondo, oferecendo preço, forçando o mercado. Tudo isso você aprende no curso que está aqui embaixo, tá bom? É o que eu venho buscar nesse jogo. Superioridade, ganho de duelo, né? Ganho da segunda bola e pressão. Muita pressão do Leverkusen. Com isso, o mercado vai estar tranquilo, porque a expectativa do mercado é o quê? 1,20. O que ele está passando de informação com uma cotação de 1,20? Quero tranquilidade. Ele não quer passar aperto, ele quer tranquilidade. Se o Leverkusen está oferecendo uma zona de conforto para o mercado, sendo superior ao mais como já é esperado, ótimo. O mercado vai falar, beleza, vai cruzar os braços, vai se fazer de sonso e vai deixar acontecer. E só vai se preocupar em movimentar a cotação do Leverkusen se o gol acontecer, do Leverkusen de preferência, ou se o Leverkusen não estiver jogando bem, ou depois o Leverkusen cansar, recuar, aí ele vai começando a mexer. E obviamente o fator tempo no segundo tempo também vai empurrar esse preço. Agora, para você que é um punter, é totalmente diferente, ok? Então faz um curso aqui embaixo para você aprender mais sobre trade, que apesar de estar morrendo no Brasil, é muito bom, tá? Eu vivo disso, cara. Sustento minha família com isso. É muito bom, tá? Eu te aconselho. Não foi feito para todo mundo, mas é bom. É uma opção, talvez, uma alternativa, se você não está conseguindo nas apostas, nas casas de apostas, quem sabe no trade. Dá essa chance, tá bom? E não esquece que aqui embaixo tem o bônus de reembolso da Betfair para os iniciantes que estão começando no trade. Pô, Theo, eu não conheço nada sobre exchange, tô aprendendo no seu curso, vou errar, vou perder dinheiro, vai. Inclusive eu sou muito favorável ao aprendizado por meio de perdas. Sou mesmo. Eu acho que você consegue aprender sem perder, mas eu prefiro que você perca aprendendo para você aprender melhor, ok? Eu prefiro. Então, você vai errar sem medo durante o aprendizado e vai ser reembolsado através desse bônus aqui embaixo. Sem pegadinha, tá? Sem rollover, sem aquela promessa. Ah, deposita X para tu ganhar Y, mas para você sacar Y, você tem que apostar 50 vezes naquela cotação Z. Nada disso, ok? Se você é um punter, esse tipo de cotação em 20, ele não tem valor positivo, ele não tem valor esperado positivo no longo prazo. Não tem. Principalmente num evento onde envolve o líder da Alemanha, o time hoje com a maior fama na Alemanha, onde as casas de aposta têm a maior quantidade de informação possível. Nesse tipo de evento aí você pode ficar despreocupado que essa cotação de 1,20 no curto prazo, você pode até ter uma percepção, mas no longo prazo, médio e longo prazo, ela não tem um mísero valor, ok? Nem para você fazer uma aposta simples, nem para você fazer uma duplinha, uma triplinha, uma quadruplinha, um bilhetinho, um bingo, seja o jeito que você quiser chamar. Não tem valor. Porque você colocar 4 Leverkusens no bilhete, numa cotação de 1,20, é você multiplicar vários eventos de valor negativo que não vai dar em nada. Quando você multiplica zero, dá o quê? Zero, ok? Então, não te aconselho. Onde você pode encontrar oportunidade, então? Fica de olho, porque se o mais inventar de fazer um gol cedo, se o Leverkusen estiver perdendo o placar, se o Leverkusen estiver perdendo o jogo, se o Leverkusen demorar a marcar um gol, se o Leverkusen for marcar esse gol só no final, você pode tentar pegar uma cotação, uma relação melhor de lucro e prejuízo. Fora isso, não te aconselho, tá bom? Em relação ao cenário de gols, como o mais está numa situação desesperadora, se o Leverkusen estiver na frente, aí sim pode ser interessante pensar no mercado de gols, principalmente nos últimos minutos, onde o mais se expõe com mais frequência. Tem um trava-língua nesse mais, né? Onde o mais 0,5 se expõe com mais frequência. Tem até uma piada interna de que jogos do mais 0,5 não terminam 0-0. Nas opções de jogos extras, nós temos mais um jogo da segunda divisão da Alemanha. O Wien Wiesbaden, de nome difícil, enfrenta o Paderborn. Duas equipes em relação a o que apresentam em campo bem parelhas. O Paderborn até deu uma melhorada do que estava apresentando no início do campeonato. O Wiesbaden tem aquela característica específica deles, né? Uma equipe que joga muito mais na defensiva, buscando contra-ataque. Quando está atrás do placar se expõe demais, então pode ser uma relação interessante trabalhar jogos para gols em jogos onde o Wiesbaden esteja atrás do placar. Além disso, às 16h45 tem o Bolonha com o Verona. Eu tomaria cuidado com essa cotação do Bolonha. Bolonha é uma equipe forte, que acabou de vencer a equipe da Lazio na sua casa. Destaque para Joshua Zirkzee, marque o nome desse
menino de apenas 22 anos, holandês, vem jogando muita bola, 1,93 de altura, vem jogando muita bola na equipe do Bolonha. Não sei até que ponto ele vai ficar no Bolonha. Ele era do Bayern de Munique e foi comprado pelo Bolonha em 2022. Não sei não. Acho que é um jogador para grandes clubes no futuro. Joshua Zirkzee fez um golaço contra a Lazio e pode ser um cara para você ficar de olho em gols nesse jogo, finalizações. É um cara que tem uma média de 2,8 finalizações por jogo. Pode ser interessante ficar de olho nisso, tá? Mas eu tenho receio por conta dessa cotação. Tudo bem que o Verona tá na parte de baixo da tabela, dentro da zona de rebaixamento, e o Bolonha hoje briga por vaga na Champions. Mas o Verona vem de 2-2 contra a Juventus, né? Isso também anima. Então, essa cotação aqui, ela é perigosa. O Bolonha é favorito, sim, mas ela é perigosa. Os últimos jogos entre eles, vamos lá. Bolonha venceu em casa por 2-0, Verona empatou 0-0, Verona venceu por 2-1, Bolonha venceu por 1-0 e depois 1-1. Perceba que é um jogo parelho, tá? Cuidado. Além disso, nós temos na Championship líder e vice-líder, no caso vice-líder e líder, o Leeds e o Leicester. O Leicester perdeu o último jogo que fez agora contra o Middlesbrough por 2-1 em casa, vinha numa sequência muito boa, e o Leeds venceu o Plymouth. E olha, não sei não se o Leeds não conseguiria, em caso de vitória contra o Leicester aqui, tentar acelerar em busca de ser campeão, mas é difícil, né? São 9 pontos de diferença. Enfim, acho que provavelmente a vaga do Leeds não está ameaçada, por mais que o Ipswich esteja aqui na cola, eu acho que o Leeds vai acabar conseguindo. O Leeds tem um desempenho ofensivo também absurdo. Tirando isso, nós temos Campeonato da Irlanda, Shelbourne e Shamrock Rovers. O Shamrock não começou bem na Irlanda, empatou o primeiro jogo 1-1 contra o Dundalk. Na França, o Lyon já melhorou bastante a sua situação, já está aqui na 11ª colocação, e quem ficou para trás foi o Metz. O Lyon não tem, na minha opinião, chance de rebaixamento agora, depois dessa melhora. E temos a Real Sociedade contra o Villarreal. O próximo jogo, o jogo da volta da Copa do Rei da Real Sociedade, vai demorar um pouquinho, e o jogo da volta da Champions também vai demorar, contra o PSG. Então, sinceramente, o Real Sociedade pode focar aqui na La Liga. Eu só não sei até que ponto a La Liga hoje é tão importante assim para a Sociedade, porque a distância para o Bilbao é de 9 pontos. Então talvez a Real Sociedade já esteja com a cabeça lá no PSG, que é daqui a 3 jogos, e nem saiba. Por isso que eu tomaria um pouco de cuidado. Eu acho que é um favorito que pode se complicar por aqui. Chovendo bastante aqui no sítio. E é isso. Foi uma sexta-feira mais curtinha hoje, pra gente aproveitar um pouco a família. Se possível, nessa sexta, aproveite sua família, porque o final de semana vai ser lotado. Grande abraço, fica com Deus e até amanhã.